Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui no canal MSF Católica, também no canal AC Católica, onde esse vídeo também será postado. E nesse vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta. Na aparição mariana, verdadeira, autêntica, ela pode se impor como dogma de fé? Ou seja, será que Nossa Senhora desceria do céu para se impor como dogma de fé e dizer que quem não acredita na aparição não vai entrar no céu? Por que eu resolvi falar desse assunto? Porque a aparição nacional do Brasil, a aparição de Anguera, se impõe como dogma de fé. Eu vou mostrar aqui. Primeiro porque o vidente, né? O vidente na catequese de sábado, agora, dia 27 de abril de 2024, ele falou que tem muitas pessoas que vão perder a alma, né? Por causa daquilo que fala contra Nossa Senhora e que está servindo a aparição dele. Eu vou colocar aqui o que o vidente falou. Eu não vou colocar o vídeo, né? Porque o vidente não gosta muito que use os vídeos dele, mas vou colocar aqui transcrito, né? Tá aqui. E o vídeo, a live, onde ele falou isso, vai estar aqui na descrição, o link, vai estar aqui na descrição, para você poder acessar e conferir. Isso aqui que o vidente falou. Tem muitas pessoas que vão perder suas almas, e olha que a aparição não é dogma de fé. Mas mesmo não sendo dogma de fé, tem pessoas que vão perder suas almas por aquilo que falam contra Nossa Senhora. E quando ele fala Nossa Senhora aqui, ele se refere à aparição. Por quê? Porque ele falou isso logo depois de falar que a aparição não é dogma de fé. Fala que mesmo não sendo dogma, tem gente que vai perder suas almas porque fala contra Nossa Senhora. Quer dizer, ele está falando no contexto de aparição, né? Então, nesse contexto, não faria sentido ele estar se referindo a Nossa Senhora se não está falando da aparição dele. Né? Então, ele está basicamente dizendo que tem pessoas que vão perder suas almas por causa daquilo que falam contra a aparição dele. Como se falar contra uma aparição fosse um pecado. Então, eu vou mostrar que não é. Isso aqui, tá, como falei, está na catequese evidente do sábado, agora, dia 27 de abril de 2024. Tá? A live está com esse título aqui, ó. Um alerta de Nossa Senhora feito em Portugal, né? Entre os minutos 32 e 12 e 32 e 25. O link dessa live eu vou deixar na descrição para você poder conferir por si mesmo. Mas você confere entre esses minutos aí, 32 e 12, 32 e 25, você vai ver que o vidente de fato falou isso. E de fato o vidente acredita nisso. Realmente ele acredita que a aparição é dogmática. O vidente acredita. Embora ele tenha falado aqui que a aparição não é dogma de fé, mas ele acredita que o vidente acredita que a aparição dele, quem não acredita não vai entrar no céu. Por que o vidente acredita nisso? É porque a aparição dele revelou isso. A entidade que aparece para ele lá em Anguera revelou isso. Né? E aqui eu chamo de entidade, né? É porque eu não sei o que é. Porque eu sei que não é Maria. Se eu posso falar, não é Maria. Né? Eu tenho várias razões para crer que não é Maria que aparece para esse vidente. Né? Eu não sei o que é. Se tem alguma coisa aparecendo para ele, alguma outra entidade que não é Maria. Por isso que eu chamo de entidade. E a entidade que aparece para ele revelou que quem não acredita na aparição não vai entrar no céu. Eu vou mostrar aqui. E ele, como vidente, ele acredita no que a entidade revela para ele, né? Então tá aqui, ó. Mensagem 2666. Mensagem da entidade de Anguera, né? Do dia 11 de abril de 2006. Queridos filhos, falo-vos porque tenho beneplácito do Senhor. Abri vossos corações. É aqui mesmo que importa. Os que rejeitam os meus apelos perderão o bom conselho e viverão em solidão, pois o portão será fechado. Qual é o portão? O portão do céu, né? E não poderão contemplar a terra nova, que seria o céu. Está aqui. A entidade revelou que quem rejeita os apelos dela, ou seja, o que são os apelos dela? As mensagens dessa aparição, né? O portão vai ser fechado, o portão do céu vai ser fechado para eles. Eles não, né, não contemplarão, não entrarão na terra nova, né? Vamos dizer aqui na mensagem. Não poderão contemplar a terra nova, não vão entrar no céu. Aqui. Ou seja, segundo essa aparição, quem não acredita nessa aparição não vai entrar no céu, não vai ser salvo, vai perder a salvação. Né? Então, a aparição aqui está se impondo como dogma de fé. Né? E agora eu vou mostrar que isso aqui não é, isso aqui é uma coisa que jamais Nossa Senhora falaria. Por isso que isso aqui não pode ser Nossa Senhora. Lembrando que aqui eu não falo, aqui eu critico a aparição e no máximo que o vidente fala nos vídeos dele. Eu não falo da vida pessoal do vidente. Né? E aqui meu intuito aqui não é atacar a pessoa do vidente. Né? Não é ofender. É apenas fazer uma crítica na aparição, algo que ele falou na live dele, uma crítica respeitosa. Que eu tenho direito de fazer. Né? Mas, tá aqui a mensagem. Eu não vou ler o resto porque não interessa. O que interessava eu já li, né?
a aparição se impondo como dogma de fé. Né? Eu vou deixar na descrição um link onde você pode ter acesso a essa mensagem no próprio site dele, que você conferir lá. Você vê que está lá de fato, a aparição de Anguera realmente revelou isso. Mas vamos lá. Por que isso prova que não pode ser Maria que revelou isso? Primeiro, Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, número 14, ele diz o seguinte: consequentemente, o sínodo recomendou que se ajudasse os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a vivê-la plenamente em uma determinada época histórica. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso, né, do da única revelação pública. Esta, a revelação pública, exige a nossa fé. Né? Ou seja, a revelação pública, a gente tem que crer. A revelação pública é que não crê e a rejeita de maneira consciente, não vai para o céu. Agora, a revelação privada não exige a nossa fé, né? Essa é a grande diferença entre a revelação pública e a revelação privada. A aparição é a revelação privada. De fato, nela, por meio de palavras humanas, nela, na revelação pública, né? Por meio de palavras humanas, né? E da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando aquela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes, é lícito torná-la pública e os fiéis estão autorizados a prestar de forma prudente a sua adesão. Então, assim, aqui já mostra, o Papa já vai dizendo que é a aprovação da igreja que dá aos fiéis o direito de acreditar na aparição, dá permissão para crer na aparição. Quer dizer, se a aparição não é reconhecida, os católicos não estão autorizados a acreditar. Logo, também não estão autorizados a tratar como Nossa Senhora o que está aparecendo, se é que tem alguma coisa aparecendo, enquanto a igreja não reconhecer. Né? E esse também é um dos outros motivos pelos quais eu trato como entidade, não como Nossa Senhora. Porque também a igreja não reconheceu. Além de que eu não acredito que é Nossa Senhora, a igreja não reconheceu a aparição. Né? Então, reconheceu a aparição. Mas vamos lá. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir profético e ser uma válida ajuda para compreender e melhor viver o evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezar. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Não é obrigatório fazer uso de uma revelação privada, ou seja, então, revelação privada, no caso de uma aparição mariana, ela não é obrigatória a fé católica. Logo, o católico não é obrigado a crer. Né? Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Né? Então, tá aqui, né? Agora vamos para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 67. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, o que o Catecismo está falando? Ao longo dos séculos, tem acontecido revelações privadas, algumas são reconhecidas pela Igreja. Porém, essas revelações não fazem parte do depósito da fé. Ou seja, elas não são dogmáticas, elas não são de fé obrigatória para os católicos. Os católicos não são obrigados a crer nas revelações privadas. O católico não é obrigado a crer em aparição mariana, que não é depósito da fé. O depósito da fé é revelação pública. A Bíblia é a tradição conforme a interpretação do magistério. O seu papel das revelações privadas, né, não é aperfeiçoar ou completar a revelação divina definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver mais plenamente numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, os sentidos fiéis sabem discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos da Igreja. Então, veja, são os fiéis que têm que discernir se essas aparições, essas revelações são de fato, são verdadeiras, são dignas de fé ou não. Mas como que eles vão discernir? Guiado pelo magistério da Igreja. Mas são os fiéis que têm que discernir, então os fiéis eles têm direito de ter uma opinião, de não acreditar numa aparição. E se tem direito de não acreditar, eles têm o direito de manifestar por que não acreditam. Com base sempre no magistério, na doutrina católica, eles têm o direito de expor. O fiel católico tem o direito de expor porque não acredita em tal e tal aparição. Né? Ou seja, o fiel católico tem o direito de dizer, de se manifestar contra uma aparição na qual ele não acredita. Desde que o faça, obviamente, respeitosamente e honestamente, né? Com respeito e honestidade. Né?
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Então, veja, a aparição não é dogma, não se impõe à fé católica, porque ela não faz parte do depósito da fé. Então, será que poderia haver algum pecado no fato de um católico rejeitar a fé, recusar a fé a uma aparição? Um católico não acreditar numa aparição? Bom, se houvesse algum pecado, seria um pecado contra a fé. Então, vamos ver, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, quais são os pecados contra a fé. E, a partir disso, veremos se a descrença numa revelação privada se encaixa em algum desses pecados. Né? Está no parágrafo 2089 do Catecismo. Vai falar os pecados contra a fé. Aqui, ó, a fé. A partir de 2087, ele fala da fé. Em 2089, que é o que nos interessa, ele fala dos pecados contra a fé. Né? Aqui, ó. A incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou recusa voluntária de lhe prestar sentimento. Isso aqui é mais para aquela pessoa que não é católica, mas ela conhece a verdade, da Igreja Católica, do Evangelho, mas se nega a crer. Né? Não é o caso de um católico que rejeita uma aparição. Né? A heresia é a negação pertinaz, depois de receber o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. O que é crer com fé divina e católica? Crer com fé divina é crer como sendo algo revelado por Deus, e com fé católica é crer porque a igreja ensina. Então, para você crer em algo com fé divina e católica, a igreja tem que definir aquilo como dogma de fé. Tem que bater matéria e falar que aquilo é revelado por Deus e o católico deve acreditar. Então, na verdade, na qual se deve crer com fé divina e católica é um dogma. Então, a heresia é a negação de um dogma. Então, para ter uma heresia, tem que ter um dogma. Mas as revelações privadas, as aparições marianas, não fazem parte do depósito da fé. Ou seja, então não existe dogma em cima de revelação privada. Se não há dogma, também não há heresia. Então, negar a fé a uma revelação privada, não é pecado de heresia. Não se encaixa em heresia, né? A apostasia é o repúdio total da fé cristã. A pessoa deixa de ser cristã, então abandona a igreja católica, vai para outra religião. Não é o caso de um católico que não acredita numa aparição, que ele continua sendo católico. Cisma é recusa da sujeição sob pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que eles estão sujeitos. É basicamente recusar a submissão à hierarquia da igreja, que é o cisma, né? Não é o caso de um católico que se recusa a crer numa aparição mariana. Ele não está rejeitando submissão à hierarquia da igreja, só está se negando a crer numa aparição, numa revelação privada. Ou seja, então a descrença numa revelação privada não se encaixa em nada que a igreja classifica como pecado contra a fé. Logo, não é pecado contra a fé. Né? E com isso concordo dois sacerdotes da igreja que eu vou mostrar aqui. Primeiro, bastante conhecido, né? todo mundo conhece, que é o Padre Paulo Ricardo. Isso aqui está no site dele, vou deixar todas as fontes, os links vão estar na descrição, né? Isso aqui é uma resposta do Padre Paulo Ricardo a uma dúvida de um aluno sobre por que a igreja não obriga a acreditar em aparições marianas. Eu vou ler só um pedaço que nos interessa. Aí o Padre Paulo Ricardo explica. Ninguém pode ser obrigado a crer com fé católica na verdade de revelações privadas. Crer com fé católica é crer porque a igreja determina para crer. Porque a igreja define como verdade que o católico tem que crer. Não é o caso de uma revelação privada, de uma aparição mariana, porque a igreja não dogmatiza. A igreja, quando reconhece, apenas diz que elas são dignas de fé. Há elementos que apontem que ela pode ser verdadeira. E não há nada que indique que ela é falsa. Só isso. Mas a igreja não está declarando como dogma que a aparição é verdadeira e que o católico tem que crer. Não existe isso. Então a igreja não está te dizendo, quando a igreja aprova, ela não está te dizendo que ela é verdadeira e você deve acreditar. Né? Então não tem como crer com fé católica numa revelação privada. Né? Quaisquer que sejam elas. Uma vez que não fazem, nem nunca farão parte do depósito sagrado que Deus revelou de uma vez para sempre à igreja católica. Ou seja, não há como crer com fé católica numa revelação privada, porque a revelação privada não faz parte do depósito da fé. Não faz parte do depósito da fé. Então, não é uma coisa que a igreja declara como sendo parte do depósito da fé, em que você deve crer. O depósito ao qual, depois da morte do último apóstolo, jamais se acrescentará um só iota. Tampouco estão obrigados a prestar sentimento de fé divina. E fé divina é crer porque é revelado por Deus, né? Há revelações privadas, fiéis a quem elas não foram imediatas e certamente dirigidas. Por quê? Quando se trata de uma revelação privada, a única pessoa que pode prestar um sentimento de fé divina é o próprio vidente, é a pessoa que está recebendo a revelação. Por quê? É com ele que
que o céu está se comunicando, seja Deus diretamente, ou seja Deus através de Nossa Senhora ou de algum santo, ou de algum anjo. Mas é com o vidente que o céu está comunicando. Então, ele é a única pessoa que está recebendo realmente a revelação do céu. Então, o vidente, no caso de uma revelação privada, é a única pessoa que pode crer com fé divina. Porque é a única pessoa que crê em algo que realmente foi diretamente revelado por Deus. Agora, quem segue a revelação, não tem como crer com fé divina, por quê? As pessoas que seguem, nenhuma delas receberam alguma revelação de Deus. Elas estão apenas depositando sua fé na palavra do vidente, que diz que recebeu a revelação de Deus, a revelação vinda do céu, né? Então, aqui, ó. Então, poucos estão obrigados a prestar sentimento de fé divina a revelações privadas, fiéis a quem elas não foram imediatamente, certamente dirigidas. Embora convinha prestar-lhes assentimento de fé humana, na medida em que a autoridade da igreja julga prudente reconhecê-las como autênticas, isto é, livre de todo indício razoável de fraude, engano, manipulação de quaisquer elementos que contradigam o conteúdo da revelação pública. Ou seja, o que o católico pode é prestar um assentimento de fé humana. Agora veja, na medida em que a autoridade da igreja julga prudente. O católico pode prestar, ser capaz do Paulo Ricardo falando. O católico pode prestar um assentimento de fé humana. Por que ele pode? Porque, na medida que é a mesma coisa de porquê, né? Porque a autoridade da igreja reconhece. Então, o que justifica o católico prestar assentimento de fé humana numa revelação privada é quando a autoridade da igreja reconhece uma revelação confiável e digna de fé, como autêntica. E aqui ele explica. Quando a igreja reconhece uma revelação, uma aparição como autêntica, a igreja está simplesmente dizendo que não tem nada que indica que é falso e nada que contradiga a fé. Ou seja, então é razoável crer que ela seja verdadeira. Ela é digna de fé. Mas a igreja não está batendo martelo que ela é verdade. Então, como a igreja não está batendo o martelo que a aparição é verdadeira, então o católico tem o direito de depositar sua fé na palavra do vidente. Entendeu? Ele pode, de forma racional, analisar a aparição e, se achar que sim, prestar a sua adesão, a sua fé, depositar a sua fé na palavra do vidente. Mas vamos lá. Agora a parte mais interessante. Assim, não peca contra a fé quem não crê nas revelações de Fátima ou em outras aparições marianas particulares. Embora nisto possa haver certa indocilidade temerária ao magistério eclesiástico, quando ele mesmo reconhece a autenticidade de tais manifestações e as propõe aos fiéis, especialmente pela liturgia, como dignos de fé conforme a doutrina cristã. Então aqui está falando de revelações, aqui está falando especificamente das revelações que são reconhecidas pela igreja. Ele fala, não peca contra a fé, não comete nenhum pecado, aquele que não acredita numa revelação que é reconhecida pela igreja. Então, por exemplo, um católico que não acredita nas revelações de Fátima, por exemplo. Ele não está pecando contra a fé. Só que é um pouco temerário, né? Há uma certa indocilidade temerária ao magistério, por quê? Porque essa aparição é reconhecida, né? Então o magistério reconhece que não tem nada que indique que é falsa. Então é um pouco temerário você duvidar da autenticidade de uma revelação reconhecida pelo magistério, ainda que você possa. Né? E é mais temerário ainda, e aí sim seria até pecaminoso, se você falar que uma aparição que é reconhecida pela igreja tem coisa contra a fé. Isso você não pode. Aí é pecado. Né? Porque é pecado de rebeldia ao magistério. Né? Você fala que de rebeldia, até mesmo de heresia. Você está dizendo que o magistério errou a reconhecer a aparição como confiável e digna de fé? Errou de dizer que a aparição não tem nada contra a fé católica? Aí não. Mas você pode não crer numa aparição reconhecida pelo magistério. Desde que você, né, não diga que a aparição tem coisa contra a fé, mas enfim. Mas se isso vale para a aparição reconhecida, com muito mais razão, vale para a aparição não reconhecida pela igreja. Olha, se não peca contra a fé quem não acredita numa aparição reconhecida, com muito mais razão também não peca contra a fé quem não acredita numa aparição que não é reconhecida pela igreja, como é o caso de Anguera. E aí vai lá o padre Daniel Pinheiro, que é o padre do Instituto Bom Pastor, que é um instituto tradicionalista que celebra a missa tridentina, mas não é nenhum red thread, certamente. O IBP está em comunhão com Roma, está tendo comunhão com a igreja. Isso aqui é um sermão do padre Daniel Pinheiro, que ele vai dizer o seguinte, falando sobre a armadilha das falsas aparições. O que ele fala? Né? Aqui, ó. Hoje temos várias aparições por todo o Brasil e no mundo que não possuem aprovação eclesiástica, e muitas, praticamente todas, não terão jamais, pois se opõem à doutrina católica. O problema é que muitos têm seguido essas aparições e mensagens com prejuízo para suas almas.
Muitas dessas aparições são apocalípticas, condenando aqueles que não acreditam nelas, como é o caso de Anguera, que eu mostrei aqui. Que fala que quem rejeita a aparição, os apelos lá da entidade, né? Vai ter o portão do céu fechado, não vai entrar na terra nova que é o céu, né? Isso é mau sinal, muito mau sinal. Acabamos de dizer que não é necessário crer em aparições privadas para se salvar. Por que nos condenaríamos se não acreditamos em aparições que nem a aprovação eclesiástica possui? Essa é questão de lógica. A aparição não é dogma de fé. Não faz parte do depósito da fé. Então, eu não preciso crer para ser salvo. Se eu não preciso crer numa aparição para ser salvo, por que eu me condenaria por não acreditar numa aparição que nem aprovada pela igreja é? Né? Se eu não vou me condenar nem se eu duvidar de uma aparição reconhecida, uma aparição aprovada, porque eu me condenaria por duvidar de uma aparição que não é aprovada, né? Então, daí a gente vê que, como o padre aqui bem disse, né? É um sinal, muito mau sinal contra a aparição, quando a aparição se impõe como dogma, quando ela condena quem não acredita. Isso é um indício forte de que a aparição é falsa, que não é Maria, não é Nossa Senhora que está aparecendo. É um indício forte para você pular fora desse barco. Você pular fora dessa aparição e parar de seguir. Se a aparição está se impondo como dogma de fé. Né? E aí, pensa, se não é pecado não crer numa aparição, logo, também, por lógico, não é pecado você se manifestar contra uma aparição. Você dizer porque você não acredita. Não é pecado. Desde que você o faça com respeito e honestidade, obviamente, né? Porque, lógico, se você for falar da aparição, se você for usar de mentira para tentar descredibilizar uma aparição e dizer porque não acredita, e agir de maneira desrespeitosa, aí sim seria pecado, mas não porque você está discordando da aparição, mas por causa da maneira como você está fazendo isso, né? Mas se você faz de maneira respeitosa e honesta, não tem problema. Você não está cometendo pecado nenhum. Então, a conclusão. A aparição não pode se impor como dogma de fé. A aparição que se impõe como dogma de fé é falsa. Joga fora. Né? Não segue, não é para seguir. Se impõe como dogma de fé, joga fora. Nossa Senhora nunca vai descer do céu para impor a aparição como dogma de fé, para dizer que quem não segue o que ela está revelando não vai entrar no céu. Ela nunca vai fazer isso. Então, a aparição que diz que quem não acolhe a aparição não vai entrar no céu, vai ficar de fora da Terra Nova, não vai contemplar a Terra Nova, que é o céu, a nova Terra. Desculpa, não é Maria. Não é Maria com toda certeza. Né? Então, é isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que tenham gostado. Se tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino das notificações se não for ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @imenso_católico. Segue o Simplício, fica lá abaixo no Instagram, @Simplício Gonçalves Gomes. Segue também o perfil católico da minha mãe no Instagram, Sou de Maria. Já começou há pouco tempo, o link vai estar aqui na descrição. Né? Assim como o link do perfil do Simplício e o meu também. Vai lá, segue, se inscreve, segue. Se inscreve no canal da Ser Católica, onde esse vídeo também será postado. Né? Dê seu like lá nos vídeos lá também. Ative o sino da notificação se não for ativado. Segue a página da Ser Católica no Facebook, Ser Católica, o link vai estar aqui na descrição. Se inscreve nos demais canais católicos, né? Canal Bate-Papo Católico, do Simplício, do Pedro Henrique. Canal Universo Católico, do André Perini. Canal de Formação Católica do Matheus Toledo. Canal Hora do Macabeus, do Cris Macabeus. Canal do Robson 2.0, do Robson. 2 canais aí muito bons para quem quiser entender o Apocalipse a partir de Visão Nacional. E que fazem um trabalho fenomenal de combate às falsas aparições, né? Canal Escatologia Preterista, que é o novo canal do Cris do Robson, tem um outro canal que faz um trabalho muito bom em explicar o Apocalipse de uma maneira racional. Excelente canal para quem quiser entender o Apocalipse racionalmente, Escatologia Preterista. Novo canal do Cris do Robson, né? Canal Missionário do Daniel Silveira, Pregador dos Duarte, Comentários Bíblicos Católicos, Estudo da Doutrina Católica, né? Canal do Cláudio Campos, que é o nome dele, canal Catolicismo Blindado, que é o canal do professor Dado Faria, canal o Diácono João Victor Mariano, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem lá as minhas indicações. Então é isso. Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau!